Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam seguros, bem protegidos, se guardando de tudo isso que tem acontecido ultimamente, né? É uma pena que tudo foi muito rápido, de maneira que a gente não pôde desenvolver mais o nosso trabalho na escola, com as aulas, enfim. E sinceramente eu não vejo a hora que isso retorne. Mas enquanto isso, eu quero compartilhar com vocês aqui algumas ideias de alguns assuntos que a gente não teve tempo de abordar no nosso breve contato que tivemos. Então eu queria abordar com vocês, eu me lembro que na aula introdutória nós falamos ali de 10 razões e princípios pelos quais nós poderíamos acreditar na Bíblia, né? Então eu queria abordar com vocês aqui alguns critérios que nos levam a essa crença segura nas Escrituras, que é o que eu chamo de critérios de canonicidade. Canonicidade remete à palavra cânon. Alguns de vocês certamente já ouviram falar essa expressão. Cânon é uma palavra grega que significa regra, medida, né? Então, quando a gente fala assim, critérios de canonicidade, aquilo que é o cânon bíblico, quer dizer, aquilo que está dentro do critério bíblico, né? Aceitável. Então, nós temos, nas nossas traduções bíblicas, 66 livros considerados canônicos, isto é, inspirados. Então, existem dois modelos de Bíblias hoje vendida e comercializada e falada. É comum as pessoas falarem a Bíblia católica e a Bíblia evangélica. Nenhum nem outro termo está correto, que existem diferentes versões e edições, tá? Então, por exemplo, essa que eu estou fazendo uso aqui é chamada a Bíblia evangélica, mas é uma edição evangélica. Por outro lado, eu tenho aqui comigo uma edição de uma Bíblia católica, edição católica. Mas em ambas essas Bíblias nós temos os 66 livros inspirados. Isso é o que nos importa, né? Eu já comento um pouco sobre a questão dos livros considerados apócrifos, tá? Mas antes, critérios de canonicidade, isso quer dizer o quê? Quais os critérios mínimos que fizeram com que esses livros pudessem ser aceitos nas escrituras? Então, o primeiro critério que eu queria observar com vocês é o critério da seguinte expressão que ocorre nos livros chamado canônico. A expressão assim diz o Senhor. Essa expressão, ela assegura que quem está falando não é o mensageiro em questão, seja o profeta, um rei, um sacerdote ou quem quer que seja, mas é um dito, uma expressão, uma palavra que não é originária no homem, no interlocutor no caso, mas é originária em Deus. Então, os livros considerados canônicos, em todos eles, na grande maioria os livros de natureza profética, eles trazem essa frase, assim diz o Senhor. Se você depois quiser checar, verifique Isaías capítulo 7, versículo 7. Você vai encontrar essa expressão. Uma outra característica, uma segunda característica importante, é palavra que veio do Senhor, ou palavra do Senhor, algo desse tipo, tá? Por exemplo, Jeremias 32, 1. Então, muitos textos bíblicos, sobretudo no Velho Testamento, os proféticos, alguns históricos, assim por diante, o livro do Êxodo, você vê muito isso. Palavra que veio do Senhor a Moisés diante do faraó, você vê isso muitas vezes, né? Então, está dizendo que a origem, mais uma vez, é o Senhor. Os livros considerados canônicos, eles trazem essas expressões, ao passo que os livros considerados apócrifos não trazem essa expressão, tá? Então, por exemplo, você tem ali livros de Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus, Judite, enfim, esses livros das edições católicas, totalizando 73, muitos desses livros não trazem essas duas expressões primeiras. Assim diz o Senhor, ou palavra que veio do Senhor. Então levanta-se dúvida com relação à autenticidade desses livros, por isso que eles são considerados apócrifos, ou seja, não inspirados. Já os inspirados, considerados canônicos, que são os 66 que nós temos nessa edição que eu apresentei aqui para vocês, essa que eu estou fazendo uso aqui, que a gente usa lá na escola, traz a expressão assim diz o Senhor e palavra que veio do Senhor e assim por diante. Uma terceira característica de canonicidade é coerência doutrinária. Então, esses livros, em nenhum momento, ele vai contradizer as elementares doutrinas bíblicas, as fundamentais. Por exemplo, qual é o conselho de Deus, o conselho de Jesus para expulsar demônios, por exemplo? A gente lê algo parecido com isso em Marcos capítulo 9. Lá em Marcos 9, Jesus fala que o demônio do menino só poderia ser expulso com oração.
e algumas versões acrescentam jejum, mas isso é um acréscimo, o original é só oração. Isso é o critério bíblico para expulsar um demônio, a oração. Agora, salvo engano, não me lembro se é o livro de Tobias ou Judite, num dos dois, ele vai dizer que para um demônio ser expulso é necessário queimar as vísceras de um peixe. No popular, isso nós chamaríamos que é uma simpatia, ou seja, é uma espécie de algum feitiço para expulsar um demônio. Então esse livro ele não é aceito, Judite ou Tobias, não sei qual dos dois é o certo, ele não é aceito como canônico, por quê? Porque ele contradiz doutrinas bíblicas fundamentais, como que para expulsar um demônio é necessário tão somente oração, e não nenhum feitiço mágico, nenhuma ação desse tipo, né? E um quarto e último ponto, isso já tem a ver com o período do Novo Testamento, é o que a gente chama de apostolicidade. O que é apostolicidade? Significa que os livros eles vêm, se não de mãos apostólicas, quando então virá de mão de pessoas que conviveram com os apóstolos. Repare, você tem o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, né? Atos é escrito por Lucas. Esse homem ele não foi apóstolo, porém ele conviveu com Paulo e os demais apóstolos. Então, é alguém que é do ciclo apostólico, como a gente fala, né? O Evangelho de Marcos, por exemplo, Marcos também não foi apóstolo, mas quando você lê lá no livro de Atos, capítulo 13, capítulo 12, por ali, você vê que ele era uma pessoa muito próxima aos apóstolos, próxima a Pedro. Pedro se hospeda em sua casa. Em sua epístola, a propósito, Pedro o trata como filho na fé, né? E na primeira viagem missionária, Paulo leva João Marcos. Então, isso assegura autenticidade à narrativa bíblica. Então, praticamente, pessoal, são 4 critérios que asseguram a canonicidade dos textos bíblicos, né? Primeiro, assim diz o Senhor. Segundo, palavra do Senhor que veio a coerência doutrinária e apostolicidade. Beleza? Valeu!